Olá, turma. Aqui quem fala é o professor Maurício. Hoje nós vamos para a aula de número 3. Nosso tema de hoje é trabalho da força elétrica. Para iniciarmos, temos aqui nosso primeiro tópico, energia potencial elétrica. Lembrando do assunto do capítulo anterior de potencial elétrico, falamos um pouco, resumidamente, do assunto de energia potencial elétrica, onde essa energia potencial elétrica ela é dada através da expressão, onde temos que o potencial elétrico é igual à energia potencial elétrica dividido pela carga. Uma outra forma de determinar esse potencial elétrico é através da expressão potencial elétrico é igual à constante de permissividade elétrica K multiplicado pela carga dividido pela distância. Observamos aqui, nessas duas situações, que o potencial elétrico estando envolvido, nós podemos relacionar a primeira equação com a segunda equação, da seguinte forma, em que os potenciais elétricos são iguais, então temos que a energia potencial elétrica dividido pela carga Qzinho tem que ser igual à constante de permissividade elétrica multiplicado pela carga fixa dividido pela distância. Podemos pegar a carga Qzinho e passar multiplicando para o outro lado. Dessa forma, encontramos que a energia potencial elétrica ela é igual a K vezes carga maior vezes a carga menor dividido pela distância. Então, essa expressão aqui determina a nossa energia potencial elétrica. Sabendo que a energia potencial elétrica é determinada através desta expressão, vamos compreender um pouco mais a respeito do funcionamento desta energia. Consideramos uma carga positiva, uma carga de nome Q maiúsculo, ou Qzão, caso prefira assim. Esta carga está situada numa região do espaço, distante de um certo ponto aí. No caso, chamaremos esse pontinho aqui de ponto A. E neste ponto A, vamos colocar uma carga nele. Essa carga negativa, chamaremos ela de carga Qzinho. A carga positiva, ela será nossa carga fixa. Esta carga, ela não irá se mover. Enquanto a carga é menor, ela está livre e ela pode se movimentar em qualquer região do espaço. Naturalmente, pela força elétrica, a carga Qzinho, ela tem a tendência de se deslocar em direção à carga positiva, obedecendo o princípio em que carga positiva atrai negativa e vice-versa. Nesse caso, a carga negativa ela sairá do ponto A em direção ao segundo ponto e chamaremos de ponto B. Esse deslocamento, que ocorrerá naturalmente aqui, observamos que no ponto A existia uma energia potencial elétrica. Aqui nós chamaremos essa energia de energia potencial elétrica para o ponto A. Na segunda situação, a energia ela será chamada de energia potencial elétrica para o ponto B. A energia do ponto A e a energia do ponto B são energias diferentes. E à medida que a carga se deslocava de A para B, havia uma variação de energia. Lembre-se que lá no conteúdo de mecânica, visto no primeiro ano, trabalho basicamente é uma variação de energia. E aqui dentro da física elétrica, o trabalho ela é uma variação da energia potencial elétrica. Basicamente, nesse exemplo que foi dado, essa variação ela está sendo de A para B. Vamos compreender um pouco melhor a respeito dos tipos de trabalho. O nosso primeiro tipo considera o seguinte: temos aqui duas cargas, uma positiva e uma negativa.
a carga negativa ela está livre, pode se movimentar pelo campo, e a carga positiva ela está fixa. Nesta situação, a carga negativa será atraída para a carga positiva. Então, naturalmente, ela irá se deslocar do ponto A até o ponto B. Esse tipo de trabalho, onde a carga acabou se deslocando do ponto A para o ponto B, é chamado de trabalho motor, pois o deslocamento da carga possui o mesmo sentido da força. Observa que a força que atuou sobre a carga negativa estava puxando ela em direção à carga positiva. E o deslocamento possui o mesmo sentido. Então, a força, a velocidade de deslocamento terão o mesmo sentido. Nesse caso, é um trabalho motor. O nosso segundo exemplo, nós temos a carga positiva próximo da carga negativa. Naturalmente, a carga negativa ela é atraída em direção à positiva. Mas neste caso aqui, vamos inserir uma força externa, uma força que vai agarrar essa carga e vai puxar ela para longe. Dessa forma, nós temos aqui que a carga negativa acabou se deslocando e nesse deslocamento foi um deslocamento forçado, proveniente de forças externas. Para esse tipo de trabalho que houve sobre a carga negativa, é chamado de trabalho resistente. O nosso terceiro tipo de trabalho é quando temos uma carga que irá se deslocar perpendicularmente às linhas de campo elétrico, que nem nessa situação. Observamos aqui que na parte de baixo temos cargas positivas e na parte de cima cargas negativas. As linhas de campo, representadas por essas setas, estão saindo da positiva em direção à negativa, formando assim um campo elétrico uniforme. A nossa carga negativa, Qzinho, por algum motivo, irá se deslocar do ponto A até o ponto B. E durante esse deslocamento, de A para B, não haverá trabalho, pois, se você observar, no ponto A, a gente pode determinar para ele um potencial elétrico A. No ponto B, nós temos também um potencial elétrico B. E em qualquer que seja o ponto, sempre com a mesma medida de distância, o valor do potencial elétrico será sempre o mesmo. Então, a energia potencial elétrica sobre aqueles pontos sempre serão os mesmos. Assim, o nosso trabalho ele é chamado de trabalho nulo. Trabalho da força elétrica em um campo elétrico uniforme. Como vimos no exemplo anterior, se uma carga desloca-se perpendicularmente em relação às linhas de campo, não haverá trabalho, mas o contrário é possível. Caso temos linhas de campo uniforme e todas elas paralelas entre si, e eu tenho uma carga que se desloca com a mesma direção do nosso campo elétrico, então nesse caso haverá um trabalho que estará sobre esta carga. Agora, como determinar esse trabalho? Já sabemos, pelo que estudamos no primeiro ano, que o trabalho realizado é igual a força vezes deslocamento. Também já vimos que o campo elétrico ele é igual a força dividido pela carga de prova. Então, nesse caso aqui, nesse segundo exemplo, podemos isolar nossa força. Assim, encontramos que a força elétrica, passando a carga multiplicando, é igual ao campo elétrico multiplicado pela carga. Isso aqui será a nossa força. Voltando ao trabalho, nós podemos substituir aqui a nossa força, no lugar de F, colocaremos campo elétrico vezes a carga.
Então, nós temos que o campo elétrico multiplicado pela carga, no lugar da nossa força, e multiplicado pela distância. Essa daqui é uma expressão que nós temos para poder determinar o trabalho da força elétrica quando conhecemos o campo. Detalhe, esse campo elétrico ele tem que ser uniforme. Anteriormente, eu exemplifiquei para vocês que uma forma de determinar o trabalho é através da variação da energia potencial elétrica. Consideramos uma seguinte situação. Uma carga positiva, essa carga se localiza em um certo ponto e ela irá se deslocar para outro ponto. Sairá do ponto A em direção ao ponto B. Pontos distintos onde o potencial elétrico ele é diferente. Então, esse trabalho podemos escrever da seguinte forma: trabalho de A para B é igual a energia potencial elétrica de A menos a energia potencial elétrica de B. Vamos substituir essa energia. O trabalho de A para B é igual, no lugar de energia, vamos colocar K vezes a nossa carga Q, lembrando que esse Qzão aqui é uma carga fixa, multiplicado pelo Qzinho, que é a nossa carga móvel, dividido por D. Tanto a constante K como as cargas, elas possuem valores constantes. Não irá mudar em decorrer da posição em que ela se encontra. Porém, essa distância, ela muda. Então, aqui será dividido pela distância A. Distância A é o quê? A distância da carga Qzinho em relação à carga fixa Qzão. Menos K vezes Qzão, vezes Qzinho, dividido pela distância agora do ponto B, distância B. Como a K, Qzão e Qzinho são constantes, o único que está variando aqui é D, podemos escrever que o trabalho de A para B ele corresponde a, vamos isolar K, o Qzão, o Qzinho, e aqui teremos 1 sobre dA menos 1 sobre dB. Então, essa aqui é uma outra forma que podemos estar utilizando para determinar esse trabalho. Relação entre intensidade do campo elétrico uniforme e diferença de potencial. Nós vimos que o trabalho é igual a uma variação da energia potencial elétrica. Então, podemos escrever o seguinte: trabalho de A para B é igual a K, Qzinho, dividido pela distância A, menos K vezes Qzão vezes Qzinho, dividido pela distância B. Vamos isolar a nossa carga de prova, o Qzinho. Trabalho de A para B corresponde a Qzinho multiplicado por K, Qzão, distância A, menos K, Qzão, distância B. Lembre-se que o potencial elétrico, V, ele é igual a K vezes Qzão dividido por D. Então, basicamente, o que nós temos aqui é que o trabalho de A para B é igual a Q multiplicado por, no lugar dessa expressão, colocaremos potencial de A, menos, no lugar dessa segunda expressão, colocaremos potencial de B. Então, essa aqui é uma forma de representar o nosso trabalho. Ou então,
caso você queira, trabalho de A para B é igual a Q multiplicado pela diferença de potencial de A para B. Essa aqui é uma outra maneira de estar determinando o trabalho em relação a DDP. Através dessa relação, percebemos a seguinte situação. Já vimos que o trabalho de A para B ele é igual a carga Q multiplicado pelo campo elétrico multiplicado pela distância. E agora vemos que o nosso trabalho de A para B ele corresponde à carga multiplicado pela diferença de potencial de A para B. Sendo assim, podemos concluir com essas duas expressões que a diferença de potencial ela é igual ao campo elétrico vezes a distância. Então, diferença de potencial de A para B é igual ao campo elétrico multiplicado pela distância. Ou então, se você quiser escrever diferente, você pode dizer que o campo elétrico é igual à diferença de potencial de A para B dividido pela distância. Então, isso é a relação entre a DDP e o campo elétrico. Eu espero ter esclarecido um pouco mais a dúvida de vocês e na próxima aula estarei resolvendo alguns exercícios com vocês. Até a próxima, pessoal!